Pai, quero te agradecer por esse dia, pela tua presença, pelo teu amor. Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Deus, que o Senhor possa estar nos usando nessa noite, Pai. Pedindo a tua unção, a revelação da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa, na minha vida, na vida dos meus irmãos, nos encher da tua graça, Pai. Do teu entendimento, Senhor. Para que nós possamos crescer na estatura do varão perfeito, Senhor. E eu te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Estou aqui de novo, então, e a gente vai continuar o estudo de Apocalipse. Eu não sei, eu estava pensando hoje, daqui para frente a gente vai falar muito sobre anjos, né? Então, eu não sei se vocês querem que eu também faça um estudo sobre anjos e demônios na segunda-feira. Aí a gente faria um estudo de anjos e demônios na segunda-feira e Apocalipse depois, na quarta-feira. Amém? Aí vocês dão um positivozinho se vocês querem, Sheila, paz. Se vocês querem isso, aí faz uns positivos, uns sinais de positivo aí. E aí a gente pode providenciar isso. Na segunda-feira a gente fala sobre anjos e demônios e na quarta-feira a gente fala de Apocalipse, porque a gente vai falar muito sobre isso e é bom vocês entenderem, né? Direitinho o que é anjo, o que é demônio, o que é caído, o que não é caído, as atribuições de anjos, porque a gente tem às vezes um engano muito forte em relação a essas coisas. Mas vamos fazendo positivinho, se vocês quiserem eu posso providenciar esse estudo. Então, nós vamos ler aqui 2 versículos, mais um cavalo que nós vamos falar hoje, tá? Adriano, boa noite, paz do Senhor. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome, presta atenção, Morte, e o inferno o seguia. Presta atenção de novo. Foi-lhes dado, alguém deu, poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então, aqui nós vemos que esse cavalo, ele vem caracterizado pela morte, né? E João vê 2 seres. É interessante que esse cavalo ele vê diferente, ele vê 2 seres, né? Ele vê um em cima do cavalo, que é a morte. E atrás do cavalo, ele vê o inferno. Na realidade, seria a palavra Hades, né? Eu falei alguma coisa para vocês sobre Hades. Hades é o lugar de mortos, onde as pessoas que morrem e não têm Jesus ficam lá. Então, essas pessoas que morrem e não têm Jesus, elas ficam lá, no Hades. Então, o que aconteceu? O cavalo com a morte ia à frente e seguindo logo atrás o inferno. As pessoas que morriam eram jogadas para o inferno, diretamente para o Hades, né? Até o julgamento do trono branco, que eu já falei para vocês mais ou menos, quando eu falei os pilares do cristianismo, mas nós vamos estudar isso lá para frente, então não esquenta a cabeça com isso, né? Mas que você quer que vocês entendam o seguinte, que a morte andava e o inferno atrás da morte. Era um cavalo diferente dos outros, né? A cor, por que amarelo? A cor amarela é a cor de cadáver, né? Então o cadáver, depois que a pessoa perde a vida, ele começa a ficar de cor amarela. Então simboliza cadáver. Lá em Jeremias, capítulo 15, versículos 2 e 3, diz assim, ó: E será que quando te disseres, para onde iremos? Disse-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, e os que para a fome, e os para o cativeiro, porque visitá-los-ei com 4 gêmeos de males, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves do céu e com os animais da terra para o devorar e destruírem.
né? Isso está em Jeremias. Em Jeremias também, no capítulo 24, 10, diz assim: enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Então, você vê que a guerra, a espada, a fome, a peste são maneiras de juízo. São juízo pela desobediência, né? Se vocês pegarem o Evangelho de Mateus, capítulo 24, e compararem com Apocalipse, capítulo 6, vocês vão ver todas as ligações, tudo que está escrito no capítulo 6 de Apocalipse, está lá em Mateus 24. Mais para o final, eu vou fazer uma comparação disso, não hoje. Mais para o final do capítulo 6, eu vou fazer uma comparação. Mas se vocês já quiserem ler os dois capítulos, para vocês verem se vocês acham alguma identificação entre um e o outro. Então, os tiranos e conquistadores que causam fome, mortandade, certamente não são novidades para nós. Desde o Império Romano até os conflitos atuais, o resultado é morte, fome e guerra, né? E esses cavaleiros serão soltos para ceifar pessoas, matando o corpo, jogando a alma das pessoas para o Hades. Então, o cavaleiro amarelo vai andando, que é chamado o cavaleiro da morte, e atrás vai o Hades, é o que eu expliquei. Então eles vão ceifando e jogando essas pessoas para o Hades. Por quê? Essas pessoas vão morrer como juízo de Deus. Então são pessoas que não têm Jesus. São pessoas que não vão se converter na tribulação. São pessoas que vão gravar o número 666, que eu vou explicar mais para frente o que é esse número, que na realidade não é um número como a gente imagina. Nós vamos ficar surpreendidos com isso, mas eu vou deixar isso mais para frente para a gente explicar, tá? Então, a morte é o fim do corpo, é o fim do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a gente recebe o salário depois de cumprida a missão, depois do trabalho. Então é depois que a gente recebe esse salário. Então o salário do pecado é a morte, e a morte, ele é um juízo que retribui aquelas pessoas que durante a vida não aceitaram Jesus, não tiveram uma vida correta diante de Deus, não andaram com Jesus, né? Foram falsos, foram hipócritas, pessoas que mentem, né? Então são essas pessoas, né? Quando eu dei essa aula, algumas vezes já dei essa aula de Apocalipse, mas a gente não tinha uma noção. Não tinha noção. Hoje nós temos uma noção. Por exemplo, quando a gente olha os números da coronavírus no jornal ou nos telejornais, a gente fica assustado. 1 milhão de contagiados, 300 não sei quantas mortes, 350 mil mortes. Num dia morrem 20 mil pessoas, 15 mil pessoas no mundo. No Brasil morre não sei quantas pessoas por dia. No estado de São Paulo, 10 mil, sabe? Então a gente fica assustado com esses números. Mas veja bem, foi dado a eles o direito, por isso que eu falei, presta atenção na leitura, foi dado o direito, a autoridade de matar 1/4 parte do mundo. Sabe o que significa isso? Eu peguei os dados de 2019, que 2020 não tem esses dados ainda, mas só para você ter uma ideia, em 2019 existiam 7 bilhões e 700 milhões de pessoas na Terra. Claro que não é contabilizado todas essas pessoas, porque em alguns lugares o censo não consegue fazer essa contabilidade. Então são 7 bilhões e 700 milhões de pessoas na Terra. Quando se fala de 1/4 parte dessas pessoas, sabe quantas pessoas morreriam nesse cavalo amarelo? 1 bilhão 925 milhões de pessoas. Você já pensou o Jornal Nacional falando: chegamos à casa de 800 milhões, chegamos na casa de 900 milhões, chegamos na casa de 1 milhão e 925 mil pessoas mortas, né? Então é um número astronômico, é um número muito grande.
Se nós estamos apavorados com coronavírus, você imagina as pessoas dessa época. Você imagina as pessoas que vão saber, pessoas que vão morrer. Peste, doença, enfermidade, guerra, conflitos, né? Esse cavalo amarelo, na realidade, ele pega todos os outros cavalos junto e joga para o Hades, né? Por isso que fala, o cavalo amarelo, a morte, atrás dele segue o Hades, né? Aí você pode perguntar, mas pastor, quanto tempo vai durar a presença desses cavalos na terra, né? Cronologicamente, os cavalos e seus cavaleiros virão um após o outro. Começam no começo da grande tribulação, com o cavalo branco, né? Que viria o anticristo, pregando a paz, pregando a união, pregando o respeito, pregando uma união entre as religiões, entre o modo de pensar, entre os governos, né? Pregando a unificação do mundo a fim de um propósito, que é beleza, é lindo, mas não é de Deus. Vocês lembram da Torre de Babel, quando eu falei da Torre de Babel? O que eles queriam? Ficar juntos, unidos, fazer um zigurate, chegar a Deus. É isso que ele vai propor. Ele vai propor um zigurate. E esse zigurate, para que nós ficamos todos unidos, juntos, na mesma direção, no mesmo propósito, convivendo uns com os outros, aceitando uns com os outros. É isso que ele vai pregar até a metade. Depois começa o vermelho, o cavalo vermelho que vai tirar a paz. E aí começa o cavalo preto, o cavalo amarelo, que ele chega e leva essas pessoas para o Hades, né? Em Daniel 12, de 1 a 2, diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel. Por isso que eu falei de falar sobre anjos e demônios. Alguns colocaram um positivozinho. E vocês que entraram depois, se vocês quiserem uma aula de anjos e demônios, eu posso passar nas segundas-feiras, porque nós vamos falar muito sobre isso. Então a gente falaria de anjos e demônios na segunda-feira e de Apocalipse na quarta-feira. Então vocês dão um positivozinho se vocês querem isso. Então, Miguel é um anjo que ele foi... a missão de Miguel é guardar Israel. Então, se alguém falar assim, eu estava orando e veio o anjo Miguel com a sua espada e lutou, é mentira. Ou é ilusão. Por que é ilusão? Porque Miguel, ele é um anjo determinado, a determinação para ele é que guardar o povo de Israel. Então diz assim, Daniel, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Está falando de Israel, não é a igreja não, é Israel. Todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então é o seguinte, a ressurreição começou no arrebatamento da igreja. Mas a primeira ressurreição vai até o milênio. Até o milênio. Então, o povo de Israel, no Armagedon, vai ser a ideia de Deus é resgatar o povo de Israel na tribulação. Na tribulação, né? Qual é a missão desses cavalos? Virão como instrumentos de juízo divino. Cavalo vermelho, juiz de Deus em forma de guerra. Uma guerra global. Cavalo preto, juízo através da fome. Cavalo amarelo, juízo através da morte e o encaminhamento para o Hades, né? Agora, vocês têm ideia de como são esses cavalos? Vocês têm ideia? Quando eu falo cavalo amarelo, cavalo, vocês imaginam o quê? Né? Que esses cavalos são animais, como a gente imagina um cavalo lá no celeiro, um cavaleiro vem montado, né? Como vocês imaginam esses cavalos? Vocês têm que entender que João está vendo tudo isso. E Deus vai mostrar para João, e João está descrevendo
da maneira que ele enxerga e entende. A gente, quando a gente olha alguma coisa, a mente da gente trabalha com comparação. Então, se eu olho alguma figura que eu nunca vi na vida, na minha mente vai procurar algo que compara aquilo. E eu vou falar que é mais ou menos parecido com aquilo. Então, quando o João olhou, ele viu o quê? Cavalo. Por quê? Naquela época, cavalo simbolizava força, conquista, poder. E quando ele viu aqueles cavaleiros vindo, o que ele olhou? Ele não olhou a forma do cavalo, mas ele entendeu como se fosse um cavalo que vinha com poder e autoridade e força. Então, na realidade, provavelmente esses 4 cavalos não são cavalos que a gente está acostumado a imaginar. São o quê? São poderes extraordinários que se manifestarão no período de tribulação. Então, o que João viu de cavalo não é um cavalo que a gente encontra aí no pasto, mas é poder, força e autoridade. Então, ele está vendo um poder, uma força, autoridade que ele nunca tinha visto. Então, por isso que ele falou, aquilo é um cavalo. Vocês estão entendendo? Então, provavelmente não é um animal, cavalo, mas sim isso. São poderes extraordinários que se manifestarão no período de tribulação. Você consegue enxergar um coronavírus? Não, né? É uma metáfora, a pastora falou exatamente, é uma metáfora. Né? Vocês conseguem enxergar um coronavírus? Não, não conseguem. Mas existe. E é poderoso. Né? Ele pode estar em algum lugar. Eu posso comparar a um zumbi. Eu posso comparar, sei lá, a alguma coisa. Né? Eu me lembro que quando começou a quarentena, eu saí de casa para fazer uma compra. Eu tinha a impressão que a qualquer quarteirão o corona me pegava. Então veja bem, isso é uma metáfora que João comparou com o que ele estava vendo. Porque aquilo que ele estava vendo é algo diferente do seu conhecimento natural. Então ele descreve como cavalo. Amém? Amém? Então nós falamos da retribuição. Eu vou falar um pouquinho, talvez mais 10 minutinhos, se vocês me aguentarem, mais 10 minutos, sobre a reação. Até agora nós estamos falando sobre a retribuição. Então eu vou falar agora sobre a reação. Né? Está em Apocalipse 6, de 9 a 17. Diz assim: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando? Até quando o verdadeiro santo e dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. Foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, de todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E disse aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondemos o nosso rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? João registra duas reações.
dos selos, né? A máscara poderia ser uma metáfora, a marca da besta, sem ela não. A máscara não. Vocês vão entender. Vocês já viram que cavalo não é cavalo, é poder. Então vocês vão entender o que é a marca da besta. Mais pra frente, Bárbara. Mas não é... A máscara não representa, não. A máscara não representa, não. Tá? A máscara não representa. João registra duas reações à abertura dos selos. Uma no céu e uma na terra. No versículo 9, 11, em Apocalipse 9, 11, diz assim: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que tenham se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Então as pessoas que estavam no céu estavam o quê? Clamando por justiça. E Deus falou para eles: calma, tem pessoas que vão se juntar a nós ainda. Não foram todas as pessoas ainda restauradas, todas que eu desejo que sejam restauradas. Eu preciso dar mais oportunidade, né? Quando os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam um animal como sacrifício, o sangue dessa oferta era derramado na base do altar de bronze, no Antigo Testamento, né? Está lá em Levítico capítulo 4, se você quiser dar uma olhadinha, Levítico capítulo 4. Assim, em Apocalipse, as almas dos mártires de debaixo do altar mostram que foram entregues de forma sacrificial por amor a Deus. Então, são pessoas que por amor a Deus morreram. E estão aonde? Eles estão aonde? Debaixo do altar. Esperando o quê? Esperando as outras pessoas que ainda vão se juntar a eles. Os servos e conservos deles, que vão se juntar a eles. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 17. Eu estou indo muito rápido? Lá em Filipenses 2,17 diz assim: e ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Então, nós somos oferecidos como libação, como sacrifício a Deus, né? O sangue do justo, ele é oferecido como sacrifício a Deus, né? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, né? O seu testemunho de vida irá salvar vidas, irá ficar como exemplo, mesmo depois de morto. Nós olhamos a vida de Paulo, a vida de Pedro, que mesmo depois de mortos, eles ainda dão testemunho da vida de Cristo, da vida deles de Cristo. Então, o testemunho nosso tem que ficar. O nosso testemunho fica. O nosso sangue é oferecido como sacrifício a Deus, né? A palavra mártir aqui no grego significa dar testemunho. Então, mártir não é um sofredor, um coitado, né? Ele significa dar testemunho. Os mártires foram mortos pelos inimigos para dar testemunho da verdade. Né? Uma vez que seus assassinos ainda estão vivos na terra, tudo indica que esses mártires morrerão no início da tribulação. Então, no início da tribulação, essas pessoas vão ser mortas. Por quê? Porque eles deram testemunho da verdade. A igreja não está mais aí. Eles deram testemunho da verdade. E por isso vão morrer. E esse sangue vai ficar no altar do Senhor como testemunho. E todos eles estão esperando o quê? Um momento certo de Deus. Então, você vê que interessante. A Bíblia diz, né? A Bíblia fala aqui para nós
que até as pessoas que já morreram clamam por justiça de Deus, clamam pelo juízo de Deus. E não é, na realidade, uma retaliação ao inimigo que matou. Não é uma retaliação. Essa justiça é que o plano de Deus seja cumprido o mais rápido possível. Porque a criação, espera a manifestação do cumprimento da palavra de Deus. Nós almejamos essa manifestação da palavra de Deus, de se cumprir a palavra de Deus. E essas mortes, mesmo as pessoas no céu, né, esse sangue espera. E Deus fala assim, calma que o tempo ainda não está terminado. Tem pessoas que vão se juntar a nós. Tem pessoas que vão dar testemunho ainda. Tem testemunho, sabe? Deus é o último que desiste. Ele é o último que desiste. Ele desiste depois que você desiste dele. E aí ele desiste. Depois que você desiste dele. Deixa eu ver aqui. A criação e os filhos de Deus esperam com grande expectativa a redenção final, né? É o que eu falei. A redenção total só pode vir após o juízo de Deus, que é o juízo final, o trono branco. Então, toda essa criação, todas as pessoas, a igreja, vão esperar com grande expectativa o quê? O grande final. O grande final, a grande restauração. Em Marcos, capítulo 13, versículo 32, diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Em Mateus 24, 36, diz assim: mas aquele dia, nem hora, nem ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Né? Em 25, 13 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O tempo de tudo está na mão de Deus. O tempo de todas as coisas está na mão de Deus. O kairós de Deus. É por isso que a gente às vezes fica assim, vê tantas pessoas fazendo tantas coisas ruins, blasfemando contra Deus, usando a fé como mercado, fazendo as pessoas pecarem por causa do mau testemunho. A gente fala, meu Deus, Deus não está vendo isso. Deus não está vendo isso. Onde está Deus nessa situação? Onde está Deus nessa situação? Calma. Está chegando a hora, né? Agora os habitantes da terra, nós estamos falando das pessoas do céu, que eles entram como um sacrifício, o sangue como testemunho da verdade, e estão lá para adorar a Deus, né? No versículo 12, 17, diz assim, eu vou falar só mais um pouquinho, mais 2 minutinhos só. Eu vou deixar o habitante da terra para a próxima semana, não vou falar sobre eles ainda não, porque já são 31 minutos, e se eu começar a falar aqui, eu vou ter que falar de mais coisas aqui. Amém, meus irmãos? Então nós vamos parar por aqui, né, falando sobre os habitantes, até os habitantes do céu. Falamos dos 4 cavalos, nós vimos que os 4 cavalos provavelmente não são animais, é uma metáfora, e são um poderio de força, poder e autoridade. E João entendeu aquilo como um cavalo, porque o que tinha essas qualidades era o cavalo. Mas são forças que vêm com a autorização de Deus destruir 1/4 da terra, quer dizer, 1 bilhão e 900 milhões de pessoas. É muita gente, tá? Se a gente está com medo do coronavírus, imagine o pessoal nessa época, né? E o sangue das pessoas que vão ser mortos na tribulação vão ficar como testemunho, como sacrifício, né, debaixo do altar do Senhor. Amém? Pelo que eu vi, acho que vocês estão querendo a aula de anjos e demônios na segunda-feira. Então, segunda-feira que vem eu começo com o estudo de anjos e demônios para a gente entender, ou no caso, angelologia, nome da matéria, para que a gente possa entender melhor algumas coisas. Vamos falar sobre anjos e demônios no decorrer de Apocalipse. Amém, meus irmãos? Vamos orar para encerrar? Senhor nosso Deus e Pai, quero te louvar, Pai.
te agradecer por cada um que está conectado conosco, Pai. Pessoas que diariamente estão conectados, estão interessados na Tua palavra, Pai. Que essa palavra possa entrar como semente nesses corações, Pai, e possa multiplicar, Senhor. E eu te agradeço, te louvo por cada vida. Quero abençoar cada lar que está conectado, Pai. Quero abençoar o meu país, Pai. Quero abençoar meus governantes, Senhor Deus. Obrigado por tudo. Deus abençoe a todos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Não esqueçam, lê Mateus 24 e compara com Apocalipse 6. No final eu vou fazer a comparação, mas eu gostaria que vocês já lessem para vocês entenderem o que Mateus está falando tem ligação com o que está escrito em Apocalipse capítulo 6. Amém, meus queridos? Deus abençoe, uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Fico com Deus.